O pai! Bora, Bill! O Senhor Destino é conhecido por ser um dos maiores feiticeiros do mundo, do universo da DC Comics. As suas habilidades e poderes nas artes místicas faz com que ele seja um dos personagens mais poderosos de todo o universo. E toda essa aura misteriosa sobre o personagem deixa ele muito mais sombrio e interessante. E sendo tão sombrio e misterioso, tem muitas curiosidades sobre a sua história, a sua jornada, que a maioria das pessoas não conhecem. Então nesse vídeo de hoje, eu fiz um compilado aqui das maiores informações que você precisa conhecer sobre esse personagem, que está sendo introduzido agora nos filmes da DC, e provavelmente veremos mais ainda dele no futuro. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. 15ª curiosidade, ele é um receptáculo. Para começar, o seu nome é Kent Nelson, e ele era apenas um jovem garoto, que quando foi em uma escavação arqueológica com seu pai, eles encontraram um antigo imortal chamado de Nabu. Após libertarem essa entidade do seu sono, isso causou uma morte acidental ao seu pai. A entidade Nabu decide então treinar o Kent para transformá-lo em um guerreiro, para assim usar o seu corpo como hospedeiro dos seus poderes e usá-lo como um agente da ordem. Nabu tem a habilidade de possuir o corpo e a mente dos seus hospedeiros. Dessa maneira, ele controla totalmente esse guerreiro. E quem é possuído por essa entidade se transforma no Senhor Destino. 14ª curiosidade, o capacete é o que dá a ele os poderes. Como eu disse, os poderes do Kent Nelson são dados através da entidade Nabu, mas o que permite a possessão dessa entidade é um artefato místico especial. Eu tô falando, né, é óbvio, do seu capacete dourado. É com esse capacete que ele transmite a sua magia e os seus poderes para os seus hospedeiros. E esses poderes incluem a capacidade de criar barreiras mágicas, ressuscitar os mortos, curar outras pessoas e construir coisas com energia, além dos poderes e conhecimentos também mais avançados nesse mundo da feitiçaria. Você pode até pensar que é muito vantajoso usar esse capacete, mas esse não é o caso, porque o Nabu controla também a vontade do usuário, e na maioria das vezes ele faz coisas contra a vontade do usuário. 13ª curiosidade, o que é um agente da ordem? Uma das principais funções do Senhor Destino e desses hospedeiros é ser um agente da ordem. Mas que raios é um agente da ordem? O que isso faz? Um agente da ordem na DC Comics é um ser responsável por manter todo o equilíbrio cósmico. Inclusive, a entidade Nabu é um desses seres, né, agentes da ordem. E eles trabalham como observadores do universo. Os seus inimigos são os Lordes do Caos, e eles têm como objetivo destruir toda a ordem do universo, assim sendo o oposto dos agentes da ordem. 12ª curiosidade, o título de Senhor Destino é um legado. Uma coisa interessante é saber que o Senhor Destino é basicamente um título que é passado para diferentes hospedeiros. É basicamente quase o mesmo conceito dos anéis de poder dos Lanternas Verdes, que cada um anel ali acaba escolhendo novos portadores. Ou seja, é claro que tivemos outros portadores do capacete e dos poderes do Nabu. Kent Nelson é o primeiro hospedeiro conhecido, né, desses poderes, mas ao longo do tempo outros personagens já usaram seus poderes e foram senhores destinos. E um dos portadores famosos também foi o sobrinho neto do Kent Nelson, o Kent V, o Kent V Nelson, e atualmente o hospedeiro é o Khalid Nassour, que foi introduzido nos quadrinhos dos Novos 52. 11ª curiosidade, artefatos místicos. Para o Kent Nelson ser o Senhor Destino com todos os seus poderes, ele usa 3 artefatos muito poderosos que aumentam a capacidade das suas magias. Assim como a gente viu, por exemplo, né, o Sandman utilizando lá alguns artefatos para aumentar os seus poderes na série Sandman da Netflix. No caso aqui do Senhor Destino, o mais famoso artefato que ele utiliza é o Elmo do Destino, aquele elmo dourado, bem lindão ali. O outro é o Amuleto de Anubis. O amuleto tem uma variedade de usos, né, como segurar uma dimensão de bolso ou emitir um feixe de energia mágica. Tem também a Capa do Destino, que lhe dá a capacidade de voar e também transmitir super força. Esses artefatos juntos então aos hospedeiros, né, dá a eles ali uma variedade de grandes poderes. Entre as habilidades somadas desses amuletos, temos aí invisibilidade, voo, projeção astral e a mais interessante e poderosa de todas, a capacidade de se teletransportar por todo o universo e também por todas as dimensões. 10ª curiosidade,
Ele e o Doutor Estranho já foram a mesma pessoa. What? O que, cara? Como assim? Bom, a gente que é fã dos quadrinhos já tá acostumado com os famosos crossovers em realidades diferentes. Mas uma coisa que é muito legal e não muito comum é a fusão de alguns personagens. Lá nos anos 90, a Marvel e a DC Comics decidiram fazer mais um dos seus grandes crossovers, mas dessa vez foi bem diferente. Eles criaram o universo Amálgama, e nesse universo eles fundiam, eles misturavam a origem dos heróis. Nesse caso aqui tivemos a fusão entre o Doutor Estranho e o Senhor Destino, combinados ali também com o Professor Xavier dos X-Men, o que gerou o Doutor Destino Estranho. Eu sei que esse nome não é muito criativo, né? Nos quadrinhos às vezes tem grandes nomes, mas tem alguns nomes bem toscos. Esse é um daqueles casos onde o nome em inglês fica bem melhor. No inglês fica Doctor Strange Fater. Ele tinha as habilidades mágicas dos dois maiores magos do mundo dos quadrinhos, da Marvel e da DC, e os maiores poderes telepáticos também de todos os tempos. Imagina o quão roubado era essa fusão. Nona curiosidade, ele foi um dos fundadores da Sociedade da Justiça da América. A JSA é o primeiro grupo de super-heróis formados nos quadrinhos. Essa equipe é responsável por reunir as versões dos heróis da Era de Ouro dos quadrinhos, como a primeira versão do Flash criada, né, o Jay Garrick, a primeira versão do Lanterna Verde, o Alan Scott e até mesmo o Gavião Negro, que é considerado como um dos mais importantes nessa equipe. E obviamente o Senhor Destino também faz parte desse grupo especial, servindo de conselheiro e guerreiro para alguns assuntos sobrenaturais. Oitava curiosidade, ele já foi morto pelo John Constantine. O John Constantine é um mago muito poderoso que controla as artes místicas ali da magia oculta das trevas. E o Constantine é tão poderoso nas artes místicas quanto o próprio Senhor Destino. No quadrinho de 2014, Constantine Future Ends, o Constantine acidentalmente usou o capacete do Nabu, virando mais um hospedeiro do Senhor Destino. Para se libertar, o Constantine desafiou o Destino para um duelo mortal, onde o feiticeiro do capacete teve que provar que se importa com os outros acima de si mesmo. O Constantine fala que o Destino enganou muitas pessoas para utilizarem o capacete e fazerem deles, né, seus hospedeiros, e isso acabou matando vários desses hospedeiros. Constantine diz que inclusive trouxe um dos usuários do elmo do Doutor Destino, né, o Khalid, que estava naquele momento preso no inferno graças ao Nabu. O Constantine então vence a luta, e aí o deus Anubis pegou o Doutor Destino e o consumiu. O Destino, que é um personagem muito poderoso, dessa vez não aguentou toda a sagacidade do John Constantine e acabou sendo derrotado. Última curiosidade, ele já foi membro da Tropa dos Lanternas Negros. Em uma das sagas mais famosas dos quadrinhos, chamada de A Noite Mais Densa, o principal inimigo era a Tropa dos Lanternas Negros, uma tropa composta só por guerreiros mortos-vivos, né, zumbis. Vemos diversos personagens, né, famosos ali fazendo partes dessa tropa, como o Batman, o Superman e obviamente o Senhor Destino, que foi trazido de volta à vida em seu estado de morte para integrar a Tropa dos Lanternas Negros, que representam a falta de vida e das emoções no universo da DC. Essa tropa que era a contraparte da Tropa dos Lanternas Brancos, a tropa que representa toda a vida no universo. Sexta curiosidade, o Kent Nelson muitas vezes nem se lembra do que ele faz como Senhor Destino. Como eu mencionei anteriormente, o capacete é a maneira que a entidade Nabu assume o corpo do hospedeiro, e quando ele faz isso, o Kent Nelson muitas vezes nem consegue se lembrar das suas ações, cara. Bem parecido com o Cavaleiro da Lua, né? Se você assistiu lá a série do Disney Plus. Que viagem é essa, véi? Que acaba gerando algumas situações muito desagradáveis. Por exemplo, atacar os seus próprios amigos, né? Como vimos ali no jogo Injustice 2, quando ele ataca o Arqueiro Verde e a Canário. Quinta curiosidade, ele vive em uma torre. Você pode estar pensando, tá bom, Caio, que curiosidade aleatória é essa? Ele vive numa torre. Bom, calma que não é qualquer torre não. Conhecida nos quadrinhos como a Torre do Destino. Embora o nome dessa torre não seja tão criativo e incrível assim, a maneira que ela funciona é bem legal. Ela existe fora das amarras do tempo.
é praticamente uma dimensão alternativa, feita para proteger os portadores da entidade Nabu. Uma das coisas mais legais sobre essa torre é a sua natureza sobrenatural. Dentro dela, o Senhor Destino guarda diversos artefatos místicos poderosos e é carregada de feitiços e energia mágica que podem desviar, prender ou então deter invasores. Tentar invadir essa torre é quase que impossível. É um dos lugares mais seguros do universo da DC. Número 4, o Doutor Destino é casado. A esposa do Kent Nelson é a Inza. Apesar de ser esposa do Senhor Destino, ela não se resume a apenas isso, obviamente, né? Já que em algumas histórias, ela já foi também portadora do Elmo do Destino, além de se fundir com o seu marido para se tornar o Senhor Destino em algumas ocasiões. Apesar de não ter sido uma portadora poderosa das magias do destino, e não ter sido muito explorada, ela é sim uma poderosa usuária das artes mágicas, e é uma grande ajuda ali para o seu marido também. Terceira curiosidade, afinal, é Senhor Destino ou Doutor Destino? Que confusão é essa? Provavelmente você já se deparou com o nome original do personagem. Em inglês, o seu nome é Dr. Fate. Mas então por que a tradução ficou Senhor Destino e não Doutor Destino, se é Dr. Fate? Bom, isso se fosse feito aqui no Brasil, iria gerar muitas confusões. Afinal, já temos um Doutor Destino na Marvel, e que também teve um erro de tradução aqui no Brasil. O nome do Doutor Destino, né, da Marvel, lá do Quarteto Fantástico, no original é Dr. Doom, né, Dr. Doom. E Doom pode ser traduzido como ruína, perdição, e não como destino. Então, graças a um erro de tradução aqui no Brasil, nos referimos ao Dr. Fate como Senhor Destino, e ao Doutor Destino da Marvel como Dr. Doom, Victor Von Doom, ou Doutor Destino também. É uma confusão. Número 2, ele é realmente um doutor. O Senhor Destino é muito parecido com o Doutor Estranho da Marvel. Por mais que os seus poderes não sejam tão iguais assim, é fato que muitas coisas são parecidas e semelhantes entre eles. Além dos seus nomes, no inglês começarem ali com doutor, os dois são realmente doutores, né? Ou seja, médicos. E o Kent Nelson é um médico dos bons, cara, tendo a sua esposa Inza como a sua assistente também. E agora chegamos na curiosidade de número 1. Ele já apareceu outras vezes na TV, né, em alguns programas de TV. Como muitos de vocês sabem, o Senhor Destino vai aparecer agora no novo filme da DC, protagonizado pelo The Rock, né, o filme do Adão Negro. E essa é a primeira vez que ele aparece sendo representado, né, da maneira mais correta nos cinemas. Mas ele apareceu diversas vezes em outras obras, né, outras produções fora dos quadrinhos. Por exemplo, nas séries da CW, que fazem parte ali do Arrowverse, né? A série do Arqueiro Verde, do Flash, da Supergirl, etc. Tudo isso é o Arrowverse. Podemos ver ali o seu Elmo na série do Constantine. E também ele acabou aparecendo na série famosa Smallville. Além também de aparecer em diversas animações ao longo dos anos, como em Liga da Justiça Jovem, Superman na série animada e Batman Bravos e Destemidos. Mas e aí, deu pra conhecer um pouco mais sobre esse personagem? Tá ansioso pra ver o quão poderoso ele é nos cinemas? Vou trazer mais vídeos sobre ele se você deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal. Tá saindo vídeo todos os dias. Falou, valeu, fui!